Prezadas alunas, prezados alunos, boa noite. Nessa videoaula nós vamos tratar sobre os tipos de carreadores envolvidos na absorção radicular. Vamos entrar em detalhes sobre mecanismos que estão envolvidos nesse processo de absorção. Meu nome é Fabiano Borghetti, professor do Departamento de Botânica da Universidade de Brasília. E aqui nesse slide a gente pode ver a fotografia de uma semente germinante de canela de ema, uma planta típica de campos rupestres do Cerrado. E em detalhe podemos ver a radícula dela com uma profusão de pelos radiculares, mostrando que logo de saída, uma das primeiras etapas da germinação envolve a diferenciação de pelos radiculares e que são naturalmente importantes para a absorção de água e de solutos. Especificamente nessa videoaula veremos o conceito de homeostase, depois discutiremos adaptações das raízes no meio que se encontra no meio inconstante, bastante variável, as principais vias de absorção radicular, os mecanismos de absorção radicular, trataremos depois sobre carreadores, canais, bombas, processos que estão envolvidos com a absorção de solutos e de água, a absorção passiva e ativa e considerações finais. Bom, o que uma célula precisa para viver bem? Homeostase, ou seja, o que representa a homeostase? Ela representa uma condição na qual fatores internos, como nutrientes, o pH intracelular, rotas metabólicas, taxas respiratórias, balanço hídrico, entre outros aspectos, se encontram em equilíbrio e em normal funcionamento celular. Tá? Então, a homeostase representa uma condição em que a célula se encontra em pleno funcionamento, saudável, com seus recursos, com suas condições em funcionamento normal. Entretanto, tantos fatores internos como a expressão gênica e a atividade metabólica, entre outros, quanto fatores externos como a disponibilidade de água, nutrientes, temperatura, entre outros fatores, podem influenciar diretamente a homeostase e, consequentemente, o funcionamento celular. Em respeito ao solo especificamente, fatores como a disponibilidade de água e de nutrientes estão entre os mais influentes sobre a homeostase de células e tecidos radiculares e, consequentemente, diretamente determinantes das taxas de absorção radicular. Numa situação dessa, a absorção seletiva pelas raízes torna-se crucial para a homeostase. Vejam bem, o solo é um ambiente que está em constante transformação. Por exemplo, a água que está presente nos solos depende da quantidade de chuvas, da profundidade do lençol freático, da cobertura vegetal e textura do solo, da profundidade. Os nutrientes presentes no solo dependem da rocha-mãe, da decomposição orgânica, profundidade, frequência de queimadas, do regime hídrico, entre outros fatores. E a biota que está presente nesse substrato depende de todas essas variáveis citadas acima e todas juntas irão ainda determinar outras características como o pH, interações químicas, respiração e produtividade desse solo. E, claro, o solo apresenta-se naturalmente como um componente bastante variável no meio e que diretamente está influenciando o funcionamento, a atividade das raízes. E nessa situação, as plantas buscam ajustar-se ao seu ambiente, principalmente através da modulação da transpiração, de acordo com a disponibilidade de água no solo, promovendo o crescimento radicular em locais com maior quantidade de recursos naturais. Então, uma tendência natural das raízes se desenvolverem, se alongarem na direção daqueles perfis do solo, daqueles locais do solo onde a quantidade de nutrientes compensatória tende a ser maior, sintetizando carreadores e canais específicos conforme a disponibilidade de nutrientes. Isso permite manter a seletividade e altas taxas de absorção e transporte de nutrientes específicos, a depender então das características nutricionais, da composição de sais minerais e outras características do solo. Como é que se inicia a absorção? Bom, primeiramente, as raízes vão promover um crescimento, como a gente já viu lá no primeiro slide, inicia-se com a diferenciação de pelos radiculares extremamente importantes para aumentar a superfície de absorção, para a absorção de água principalmente, a absorção de nutrientes também. Um outro aspecto extremamente importante é a síntese de carreadores e canais, mecanismos de transporte específicos
e que eles vão responder aos sinais recebidos do meio, isso é, conforme a disponibilidade, conforme as características do solo, essa informação é transferida para o sistema radicular e ele vai se ajustar produzindo, então, carregadores, produzindo bombas específicos para absorverem aqueles determinados nutrientes presentes naquele solo. E a disposição desses sistemas de transporte na superfície, nas membranas celulares, da epiderme radicular, das tecidos radiculares, vai inevitavelmente aumentar as taxas de absorção de nutrientes. Aqui nessa figura podemos ver em corte uma raiz típica, mostrando seus prolongamentos, seus pelos radiculares ou pelos absorventes, que vão penetrando pela matriz do solo, que está esquematizado também partículas do solo, espaços aéreos e a disponibilidade de água. E nesse desenho, nesse esquema, a gente pode observar dois tipos de transportes de nutrientes e de água para dentro das raízes. O transporte via simplácito, através da qual os elementos eles passam por dentro das células, as células absorvem os nutrientes, absorvem a água e eles vão atravessando de célula a célula através das membranas até atingir o estelo, ou seja, a porção interna do cilindro radicular das raízes, tá? Enquanto que o apoplasto é um mecanismo de transporte através do qual os elementos eles passam por entre as células, isto é, eles não chegam necessariamente a penetrar dentro da célula, atravessar membranas, mas eles vão utilizar os espaços intercelulares, tá? Através da estrutura da parede celular, e com isso eles vão entrando através do sistema radicular, principalmente esse tecido da epiderme e mesoderme. Entretanto, o caminho via apoplasto ele vai ser bloqueado, ele vai ser limitado pelas estrias de Caspary, que corresponde a um cilindro interno de células que são revestidas por uma camada de suberina. Esse revestimento externo dessas células faz com que então a via apoplasto ela seja bloqueada, de maneira que os nutrientes, os solutos sendo absorvidos, eles têm que obrigatoriamente passar por dentro das células. E nessa condição, nesse momento, é possível então que as células, que os tecidos radiculares possam selecionar, possam tornar seletivo esse processo de absorção de nutrientes. E essa seletividade ela é muito importante, visando impedir o ingresso de elementos, impedir o ingresso eventualmente de até mesmo alguns micro-organismos que possam querer penetrar a planta, penetrar esses tecidos pela via apoplasto. Então a estria de Caspary ela é extremamente estratégica, porque ela faz com que todos os solutos tenham que inevitavelmente passar por dentro de uma célula. E isso então faz com que essa célula possa regular esse transporte, evitando solutos indesejáveis na planta e absorvendo solutos que têm um interesse metabólico. Esse transporte celular envolve carregadores, canais, bombas. Existem diversos tipos de carregadores proteicos. Alguns carregadores são formados por apenas uma proteína, enquanto que outros carregadores são formados por um conjunto de proteínas formando um complexo proteico. E diferentes tipos de transporte vão existir para diferentes elementos. E isso gera uma alta especificidade, ou seja, carregadores específicos, canais específicos para alguns tipos de solutos. Além disso, então, o transporte ele pode ser passivo ou ativo. O transporte passivo ocorre quando o transporte de algum elemento é a favor do seu gradiente de concentração, enquanto que o transporte ativo é aquele que ocorre contra o seu gradiente de concentração, ou seja, exige um certo gasto de energia para que o nutriente seja transportado contra o seu gradiente, isso é, de uma região de menor concentração para uma região de maior concentração. Então aqui nesse esquema a gente vê diferentes tipos de estruturas de transporte de solutos. Bem no lado direito a gente vê o gradiente de potencial eletroquímico, é alta concentração de solutos
na parte superior e baixa concentração de solutos na parte inferior dessa membrana. E nessa situação, existindo esse gradiente potencial eletroquímico, a gente observa que a difusão simples é um transporte de um soluto diretamente pela membrana plasmática, atravessando a membrana, ou através de uma proteína canal, onde uma molécula é transportada de uma forma passiva, de uma difusão simples, em favor do seu gradiente de potencial, de uma região de alta concentração para uma região de baixa concentração. Além disso, existem outros tipos de proteínas carreadoras também, que são mais específicas no transporte de alguns solutos e que de alguma maneira também gera esse transporte passivo de solutos. Enquanto que o transporte ativo, ele pode se observar nessa figura que ele é contra o seu gradiente de potencial eletroquímico, ou seja, inevitavelmente ele vai envolver o gasto de energia para que esse soluto parta de um local de menor concentração para o local de maior concentração de solutos. E apesar de alguns solutos eles conseguirem atravessar a membrana e terem sua difusão através da membrana plasmática, existem também mecanismos que facilitam o transporte de solutos, como por exemplo esse transporte de água pelas células, que pode envolver um canal específico chamado de aquaporina. Esse canal ele facilita enormemente o deslocamento de água através das células, de uma célula para outra e ao longo de um tecido, em favor do seu gradiente osmótico. Ou seja, a água espontaneamente ela vai migrar ou vai se deslocar de um local onde a concentração de solutos é menor para uma região onde a concentração de solutos é maior. É importante destacar que o transporte ativo de determinados solutos ele gera um gradiente de potencial transmembrana, ou seja, esse potencial ele pode ser tanto elétrico quanto químico, por isso que a gente diz que o potencial é eletroquímico, porque nem sempre vai existir uma diferença de concentração de solutos através de uma membrana, mas vai existir uma diferença de cargas elétricas positivas e negativas. Eventualmente pode haver predomínio de cargas positivas em um lado da membrana e predomínio de cargas negativas do outro lado. Por isso que a gente trata então de potencial eletroquímico, havendo então uma diferença de concentração de cargas e de concentração de solutos de um lado e outro de uma membrana plasmática. Esse gradiente formado de maneira ativa com gasto de energia, ele vai favorecer o movimento de outros elementos a favor do seu gradiente. E uma das formas que se tem em saber se o transporte ele é ativo ou passivo é analisar a taxa de absorção ou as curvas de absorção de determinado elemento. Esse gráfico ele está representando a velocidade de absorção em função da concentração de determinado substrato. Nós temos duas linhas, uma linha que representa meia velocidade máxima e uma linha que representa a velocidade máxima. E essas duas curvas, a curva em amarelo, ela representa o transporte ativo. Em geral, ela apresenta uma alta velocidade inicial, mas uma rápida saturação. Isso representa que a enzima ou o mecanismo de transporte ele apresenta uma alta afinidade pelo seu substrato. A partir do momento que o substrato está presente, ela rapidamente absorve esse substrato, joga para dentro da célula, mas também satura rapidamente. Enquanto que essa linha que está em cor roxa, ela representa o transporte passivo, ou seja, tem uma tendência de apresentar um crescimento linear do transporte em função da concentração do substrato. Quanto mais substrato, maior será essa absorção. Ela é um processo que apresenta menos afinidade pelo substrato e mais dependente da sua concentração. Então, o que representa o Km? Ele representa a concentração de substrato para que se atinja meia velocidade máxima. E, naturalmente, quanto mais à esquerda, significa que o carreador, a proteína envolvida, tem maior afinidade nessa relação enzima-substrato. É interessante destacar também que alguns tipos de solutos apresentam diferentes carreadores. Em geral, os carreadores por transporte ativo, eles têm esse padrão tradicional de uma rápida elevação devido a essa alta afinidade pelo substrato e, eventualmente, então, como disse, ele pode envolver mais de um carreador. Tem carreadores que apresentam alta afinidade,
No caso, o carregador que vão transportar elementos pouco comuns, em geral, e existem carregadores de baixa afinidade, que é típico de elementos que são mais comuns no meio. Nesse caso aqui que a gente está observando nessa figura, nós estamos vendo as taxas de absorção de potássio em função da sua concentração. A gente pode observar que sob baixas concentrações de potássio, nós temos uma curva com a sua saturação, com a sua velocidade máxima, indicando que é um tipo de carregador que funciona sob baixa concentração. Provavelmente esse carregador tem uma alta afinidade pelo seu substrato. Quando esse carregador começa a saturar, dispara um segundo mecanismo de transporte, um segundo carregador, que vai então trabalhar numa concentração maior do seu substrato. Ele apresenta naturalmente, pela essa figura, uma menor afinidade, porém ele trabalha numa faixa de maior concentração do seu substrato. Bom, e quem é responsável então pelo transporte ativo? Quem é responsável em gerar os gradientes de potencial eletroquímico? Existem inúmeros carregadores, inúmeras bombas que vão depender naturalmente, que vão ser específicos para determinados tipos de solutos, para determinados substratos. Mas existe uma bomba chamada de bomba proto-TPase, que ela é fundamental para a geração do potencial eletroquímico. Essas bombas proto-ATPase, elas são extremamente importantes e comuns nas membranas celulares. Por quê? Porque elas bombeiam os prótons contra o seu gradiente de concentração, mantendo o gradiente eletroquímico através das membranas. Então, ou seja, ela mantém uma alta concentração de prótons de um lado da membrana e uma baixa concentração de prótons do outro lado. Naturalmente, essa diferença de concentração faz com que haja uma diferença de potencial elétrico e químico. Não é? Isso é devido a uma diferença gerando uma alta quantidade de prótons de um lado e uma baixa quantidade de prótons do outro lado. Essa proteína especificamente, ela consiste de 10 domínios transmembranas, são domínios que atravessam as membranas de um lado ao outro. 3 domínios citossólicos, significa 3 domínios que estão localizados dentro do citoplasma, incluindo os domínios catalíticos e reguladores, ou seja, domínios que estão envolvidos na catálise do ATP para gerar energia suficiente para jogar o próton contra o seu gradiente de concentração, e o domínio regulador, que vai regular então o funcionamento dessa proteína, enfim, desse mecanismo, dessa bomba de próton-ATPase. Lembrando que essa bomba é extremamente importante na manutenção do potencial eletroquímico. Se eventualmente essa bomba deixar de funcionar, esse gradiente, esse potencial eletroquímico se desfaz, e se ele se desfizer, os transportes que necessitam desse gradiente, os transportes passivos em geral, também vão deixar de funcionar. Isso está mostrando que o transporte ativo ele tem um gasto de energia, ele é determinante dos gradientes de potencial eletroquímico, e que os transportes passivos são igualmente importantes, mas eles são passivos porque existe o transporte ativo. Se não existisse transporte ativo mantendo esse gradiente de potencial eletroquímico, os transportes passivos em favor dos gradientes de concentração também não ocorreriam. Então, para exemplificar o que a gente vinha conversando, aqui nós temos no quadro A uma figura mostrando a bomba de proto-ATPase utilizando ATP para jogar hidrogênios do lado citossol do citoplasma para fora da célula, para o fluido extracelular. Isso é um movimento contra o seu gradiente de concentração, contra o seu gradiente elétrico. Uma maior quantidade de íons hidrogênio do lado de fora gera uma carga positiva do lado de fora da célula em respeito ao lado de dentro da célula, gerando naturalmente um gradiente de potencial eletroquímico. Esse gradiente de potencial eletroquímico, ele então vai favorecer o transporte de cátions a favor do seu gradiente elétrico, isso é, cátions carregados positivamente, naturalmente, que estão do lado de fora da célula, eles vão ter um transporte facilitado para dentro da célula, buscando cargas negativas, ou seja, a alta concentração de cargas positivas do lado de fora da célula vão vão fomentar o transporte desses cátions para dentro das células. Aqui no item C,
no quadro C, a gente pode ver também que enquanto que as bombas proto-ATPase ficam jogando prótons de dentro da célula para fora da célula, existe uma tendência espontânea de que prótons, esses íons hidrogênios, retornem para dentro da célula, a favor do seu gradiente. Isso vai ser uma tendência espontânea, eles vão sempre estar querendo voltar para dentro da célula devido a essa diferença, então, de potencial eletroquímico entre ambas. Essa força que promove o retorno dos íons hidrogênios para dentro da célula é aproveitada por alguns ânions que utilizam-se desse mesmo mecanismo através de um transporte acoplado ou de um cotransporte facilitado, aproveitando então esse gradiente eletroquímico entre os dois compartimentos. E não apenas ânions são favorecidos por essa diferença de potencial eletroquímico, mas inclusive solutos neutros, por exemplo, a sacarose, que ela não é uma carga, ela tem um soluto neutro, mas que ela pode ser transportada através de cotransporte, aproveitando-se desse gradiente de potencial eletroquímico que vai lentamente transportar íons prótons para dentro das células. Então essa sacarose se aproveita dessa força de retorno e é transportada também para dentro da célula. Ou seja, o que a gente está vendo aqui são 3 casos diferentes, onde o transporte de cátions, de ânions, ou mesmo de um soluto neutro, e está sendo favorecido pelo gradiente de concentração de prótons entre a parte interna e a parte externa da célula. Ou seja, esse gradiente está sendo naturalmente mantido com gasto de energia. Isso então impulsiona, isso motiva o deslocamento de outros solutos a favor desse gradiente de concentração. Então essa figura aqui ilustra a diversidade de mecanismos de transportes, são bombas proto-ATPase, são canais proteicos, são transportadores anti-Porter, onde a entrada de um promove a saída de outro, ou sim-Porters, quando a entrada de um elemento em favor do seu gradiente contribui trazendo consigo, arrastando consigo outro elemento também. Então esse processo, essas taxas de absorção são variáveis, são dinâmicas, depende da disponibilidade de nutrientes do meio, depende das condições intracelulares, e a tendência sempre é buscar a homeostase celular, o equilíbrio de solutos na parte interna da célula e que mantém seu pleno funcionamento. E naturalmente, como dito anteriormente, esse equilíbrio de solutos vai depender da disponibilidade e da variação de solutos no meio extracelular. Quando estamos tratando de uma raiz, estamos então nos referindo nessa relação com o solo. Então, para finalizar, é importante relembrar que ajustes fisiológicos e metabólicos no sistema radicular, eles são a essência da absorção de água e de solutos pelas plantas. É um mecanismo constante, dinâmico e depende muito da variação do meio externo, depende muito então das condições do solo onde essa planta está se desenvolvendo. O transporte simplasto ele é fundamental na seletividade dos solutos que serão absorvidos pelas raízes. Carregadores, canais e bombas, eles são produzidos de uma forma dinâmica e atuam em resposta à presença de solutos no meio, aumentando a concentração de solutos, há uma tendência de aumentar a concentração desses carregadores, desses canais e bombas e, naturalmente, há um controle nas taxas de absorção desses solutos do meio extra para o meio intracelular. E em todos os casos, o transporte ativo ele é determinante dos potenciais transmembrana, que por sua vez são necessários para o transporte passivo. O transporte passivo ele existe porque existe transporte ativo. E as bombas proto-ATPases, nesse aspecto, elas são essenciais nesse processo das plantas na absorção de nutrientes e naturalmente na manutenção da sua homeostase. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e até mais.